Graça e paz em Cristo Jesús, vitória sempre. En una, tenga fé, pois Deus é bueno em todo tempo. Em todo tempo Deus é bueno. Bem-vindo a nosso serviço online. Hoje, domingo, que estamos nos preparando para participar da Santa Cena do Senhor. Se você não tem a cena nas mãos, mire aqui. Aqui já tenho na minha. Prepare o jugo de la uva, o pão, porque vamos buscar na face de Deus. Há poder na sangue de Cristo. Invita pessoas para entrar agora em nossa live e participar conosco. E cante esta alabança. Ele clamou. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Que o Senhor purifique nossos pecados pela sangue preciosa de Ele e pueda dar-nos nesta manhã o fortalecimento que tanto necessitamos para poder vencer. Preciosa sangre, sim, a sangue de Cristo nos ha transformado, nos ha livrado, nos ha dado vida. Sobre el olor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Há poder na sangue de Cristo para sanar, para liberar, para bendecir. Cristo sigue atuando, Cristo sigue operando, Cristo sigue fazendo a obra em minha vida, em tua vida, em tu coração. Alabe a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesucristo. Sim, Senhor, és tu sangue, Cristo, és tu sangue que nos dá vida, que nos dá a salvação, que nos dá a força para podermos vencer. Aleluia. Tu sangue me salvou. Meu irmão, minha irmã, aí nas células e nas casas, prepare a cena. Agora mesmo nós outros vamos pedir ao Senhor Jesucristo que a sangue dele pueda salvar-nos, livrar-nos. Na cruz, Cristo nos deu seu sangue, nos deu a vida para salvar-nos. Aleluia. Na noite que foi traicionado, o Senhor tomou o pão. Tome o pão em suas mãos agora. O Senhor tomou o pão, deu graças, dizendo: tomad e comed, este é meu corpo que é dado por vosotros. Quando você participe de este pão, o Senhor Jesucristo estará renovando a aliança que Ele tem com você, e você estará renovando a aliança com Cristo para segui-lo, para andar no caminho de Jesus. Aleluia. Padre Santo, querido e amado, nós outros repartimos o pão de vida que é Cristo Jesus. Padre eterno, maravilhoso Senhor, tem misericórdia de nós outros, que somos pecadores,
llenos de errores que somos, llenos de pecados. E aqui participamos nesta manhã de domingo, desta comunhão com Deus. Coma o pão. Em seguida, tome a copa com o jugo de la uva. Diz a Bíblia aqui: o Senhor tomou a copa, deu graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomad e bebed, esta é a copa de mi sangre, a sangre de uma nova e eterna aliança que é derramado por vosotros para a remissão dos pecados. Ao bebermos de este elemento da comunhão com o Senhor, estamos renovando nossa aliança com Cristo, de seguir-lo, de amá-lo, de obedecer-lo, de crer em las promessas, em el Evangelho de salvação que nos ha deixado. Toma, participa agora da sangre. Aleluia. Glórias a Deus. Se você tem o aceite da santa unção, tome o aceite, unge no alto de sua cabeça, las palmas de tus manos, la planta de los pés. E vamos clamar a Deus agora, vamos buscar de Deus neste momento a presença, o poder, a vitória que solamente em Cristo podemos hallar, podemos encontrar. Porque fora de Cristo, meu irmão, não há salvação, não há vida fora de Cristo. E agora, Padre, nós te alabamos, glorificamos a tu santo, glorioso, poderoso nome. Ponga-te de pé, meu irmão, aí nas celas e nas casas, e adore ao Senhor Jesus nesta manhã. Glorifica ao santo nome do Senhor. Exalta a grandeza de Cristo, pois Ele é Deus sobre todas as coisas, por em cima de todas as coisas. Cristo Jesus é Senhor em nossas vidas. Ele quem tem o controle de todo. Nada passa desapercebido de seus olhos, de suas mãos. O braço, as mãos do Senhor não estão acortadas para que não pueda salvar. Ao contrário, as mãos, os braços do Senhor estão sempre estendidos para nós, para livrar, para sanar, para bendecir, para transformar. Assim que nesta manhã o Deus Todo-Poderoso se revela em espírito e em verdade, com a unção do Espírito Santo, para levantar tu vida. Toca, Senhor, nesta persona. Toca neste que se encontra enfermo, cansado, talvez oprimido, sobrecargado, Senhor. Que puedan receber de las manos e de la parte de Deus
nesta manhã el milagro, la transformación, la fortaleza, el ánimo para seguir adelante. Mi hermano, que el Señor te sane en esta mañana. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe la victoria de Cristo sobre tus manos, pues Él es Dios. Él es Dios. Jesucristo es Dios en su vida. Él te sana, te libera, te bendice. Se ustedes são ofrendantes, diezmistas de las células, presenta a Deus tu fidelidade en esta manhã. Padre, te agradezco por la vida de aqueles que han sido fieles, como está escrito na palavra do Senhor, que estão sendo mayordomos de las coisas de Deus aqui na terra. Assim como estas pessoas não han falhado na obra do Senhor, com suas fidelidades, o Senhor tampouco faltará na vida de eles, porque é dando que nós outros recebemos. Aleluia, glórias a Deus. Levanta sua mão para o cielo, repita esta oração comigo, diga: Cristo Jesus, Padre Todo-Poderoso, eu declaro nesta manhã que o Senhor seja o centro de minha vida e de meu coração, que o Senhor seja o mais importante que há em minha vida, em nome de Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, depois você passe para um familiar, verdade? Familiar suyo que talvez não pudo participar da comunhão da Santa Cena. Você passe link para que esta pessoa também pueda ter a comunhão com Deus. Agora foi trazer o mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Deus é o centro de nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Puesto los ojos em Jesus, el autor e consumador da fé, el qual, por el gozo puesto delante de ele, endureceu la cruz, despreciando la vergüenza, e se sentou a la diestra del trono de Deus. Padre, usa este mensagem por meio do Espírito Santo para chegar a los corações sofridos, cansados, sobrecargados, que necessitam de uma resposta. Amém. Quando o povo se assentou em uma área do deserto, Deus deu instruções específicas sobre como acampar. Certas tribos deviam acampar no norte, outras no sul, outras no leste e outras no oeste. O centro do acampamento estava reservado para o tabernáculo, uma estrutura portátil onde a gente se reunia para adorar o Senhor. Ou seja, Deus estava no centro de seu povo. Mira, Deus instruiu a Moisés para acomodar o povo ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, pero el arca, a tenda del tabernáculo estaria no meio, no centro.
Así lo quiso Dios entonces. Así Él lo quiere hoy. Fuimos diseñados com o propósito de conhecer a Jesucristo e a ser de Ele o centro de nossa vida. Mas será que Jesus ha sido o centro de minha vida? Ha sido o centro de tu vida? De palavras é fácil dizer que Jesus, que Deus é o centro de nossa vida. Ou seja, mas isto não se prova com palavras, senão com hechos. Quando Deus é o centro, Ele tem a autoridade, Ele tem a vontade em nossa vida, Ele tem o controle de nossa vida. Aprendemos que não se trata de nós outros, mas se trata de Ele. Eu he hablado ultimamente sobre uma filosofia, uma secta que é uma falsa teologia chamada humanista. O que significa o humanismo? É uma filosofia que leva os homens a considerar os princípios humanos por encima de tudo, que exalta a dignidade humana, a liberdade individual. E muitas igrejas cristianas foram invadidas por isto, ponendo a Deus ao serviço do homem e exaltando o homem. Então, como Deus pode estar no centro se o mero homem se está ponendo no centro? Meu irmão, temos que estar acampados ao redor do Senhor e Ele sendo o centro de nossas vidas. Existe uma outra filosofia chamada epistemologia, que é uma rama da filosofia que depende em grande medida dos avanços de las ciências, la natureza, la tecnologia, o pluralismo e a democracia, como uma clara desviação da tradição e das crenças basadas na fé. É tudo levado para exaltar e levantar o homem. E quanto mais o homem se exalta delante de Deus, mais estão diminuindo a Deus. Só que Deus é grande. E Deus não pode ser, nem nunca será diminuído por nada, nem por nadie. No que hace o ser humano, quanto mais se exalta, mais será humilhado. Não foi isso que disse o Senhor? Aquele que se exalta delante de Deus será humilhado. Mas aquele que se humilhar delante de Deus será exaltado. Meu irmão, o cristianismo significa não somente que somos seguidores de Cristo, mas o cristianismo significa que a vida está centrada em Cristo, que Cristo é o centro e a Bíblia é o centro de nossa vida. Como uma vida cristocêntrica, ou seja, tendo Cristo como o centro de nossa vida, é dizer que o papel, o enfoque central é Cristo. A igreja tem que estar centrada em Cristo e centrada no Evangelho. Cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro. O cristianismo tem que ver com Cristo. Se trata do Deus do céu, que ama tanto a todos e a cada pessoa, que em realidade deu a seu próprio Hijo, Jesucristo, como o último sacrifício por nossos pecados.
se eres cristiano de verdade, por supuesto, tens que crer que tu não eres tuyo, tu pertences a Deus. 1 Coríntios 6, 19 diz isso. O cristianismo não se trata de que tenhamos a Deus a nosso lado. Muita gente diz, eu tenho Deus a meu lado. Não, Deus está no meio. Deus tem que estar no centro de nossa vida, não no lado. Não é sobre mim, não é sobre nós outros, é sobre Jesus. Gênesis 41, 16 disse, não puedo hacerlo, respondeu José a Faraó, pero el Dios que creio lhe dará a Faraó a resposta que desejo. Ou seja, mira José aí delante do homem mais poderoso da terra, o Faraó do Egito. Ele mostrou que Deus podia, que Deus era o centro da vida dele. Primeiro que todos, meus irmãos, Jesus, ele quer criar em nós outros esta vida, para que ele seja o governante, ele seja o que governa tus passos, tus caminhos, tus decisões, tus escolhas. Em Colossenses 1:17 diz assim, e ele, Jesus, és antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ele és o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todo tenha preeminência. Em todo tem que estar Jesus. Por isso que no princípio nós outros decimos aqui em Hebreus que temos que poner nossos olhos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Jesus controla tudo, meu irmão. Primeiro, sepa que Jesus te criou e que Ele quer governar em sua vida. Segundo, Jesus controla tudo. Em 1 de Timoteu, capítulo 6, versículo 15, diz assim, Jesus, o bendito controlador de todas as coisas. Jesus controla. Se você dá-lhe o lugar a Ele, se você deixa Ele ser o centro, se Ele ser o governante de tua vida, Ele controlará. Mas minha vida está assim porque talvez você seja o que controla, você quer ser o centro, não dá lugar ao Senhor. Terceiro, Jesus é fiel. Segunda de Tessalonicenses 3:3 diz assim, pero o Senhor é fiel, Ele te fortalecerá e Ele te protegerá del maligno. Jesus te criou, Jesus controla tudo, e Jesus é fiel. Outra vez, Jesus te criou, Jesus controla tudo e Jesus é fiel. Apesar de lo amável que és, Jesus deve seguir sendo nosso maestro, o que significa que devemos obedecê-lo. Tu e eu não somos de nós outros mesmos, nós outros somos de Cristo. Você recebe esta palavra, meu irmão? Levanta suas mãos ao cielo e diga assim, Senhor, assim como o povo de Israel puseram eles o tabernáculo, a tenda da congregação, a casa do Senhor, no meio do campamento, para que Deus estivesse no centro de seu povo. Agora também eu pongo o Senhor no centro, no controle de minha vida, para que cada passo que eu tomar, cada decisão, cada escolha,
hasta mesmo as palavras que sair de minha boca sejam agradáveis à vontade do Senhor, sejam de acordo com o plano que o Senhor tem para mim. Padre, todos nós já erramos, já nos equivocamos bastante, porque tendíamos a fazer as coisas a nossa maneira, a nosso próprio controle, governando nós mesmos nossos hechos. E já vê a quantas coisas han salido mal, Senhor. Agora, nesta manhã gloriosa de domingo de cena, nos rendimos ante a autoridade do Senhor. Nós humilhamos nossas vidas delante de Ti e pedimos que o Senhor seja o governante, o que governa, o que decide as coisas de nossas vidas. Que seja o Senhor o centro de nossas vidas. Que podamos estar vivendo no centro de Tu vontade, Senhor, de Tu direção e de Tu querer. Eu te agradeço, Padre, por a vida desses meus irmãos, que se tomem uma decisão de obedecer a Deus. Meu irmão, obedeça a Deus em sua vida. Já é tempo de deixar, de abandonar a terquetude, a desobediência e rendir-se a los braços do Senhor, em los braços do Senhor. E deixar, permitir que Ele seja o que vai governar tu vida, tus caminhos. Haverá lutas, problemas, pero Deus está no controle. Ele não permitirá que o vento, que a tempestade, que os huracanes desta vida te hagam dano. Ele te protegerá, te guardará, te guiará. Mas para isso, Ele tem que estar no centro, assim como o campamento de los israelitas, que se distribuíram ao redor e deixaram o centro para a tenda da congregação, para o tabernáculo do Senhor. Onde está o tabernáculo de tu vida? Está no centro? Ou está na orilla? Ou quizá nem está aí, verdade? Meu irmão, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e todo Ele hará. Que o Senhor te proteja, te guarde, que o Senhor te ilumine todos os teus caminhos. O amor do Padre, a graça e a paz de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, as consolações do Senhor te acompanhem hoje.